o Alerta Geral. Bate-papo político com o jornalista Luzenor de Oliveira. A campanha eleitoral está nas redes sociais, está nas ruas na região metropolitana de Fortaleza e nas cidades do interior do Ceará. Enquanto colocam o pé na estrada, os candidatos aguardam ao mesmo tempo o resultado dos pedidos de registro junto ao Tribunal Regional Eleitoral. São dezenas e dezenas de pedidos de candidatos ao governo do estado, ao Senado, à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa. Os processos começam a ser analisados e alguns nomes já tiveram a candidatura com registro deferido, ou seja, liberados para concorrer sem embaraço das leis eleitorais na disputa pelos votos no dia 2 de outubro. Enquanto os dados oficiais do TRE não chegam em termos de registro de todos os candidatos, tem nova pesquisa na praça, uma pesquisa do Instituto Real Big Time, divulgada nesta segunda-feira pela TV Cidade, afiliada à Rede Record no Ceará, mostra que se o primeiro turno das eleições fosse hoje, o capitão Wagner receberia 38% das intenções de votos, vindo em seguida Roberto Cláudio com 25% e Elmano de Freitas 24%. Os números e os dados dessa pesquisa chegam agora com o repórter Carlos Alberto. A pesquisa do Instituto Real Time Big Data, contratada pela TV Record e divulgada nesta segunda-feira pela TV Cidade, mostra que, com o apoio de 113 prefeitos e com a imagem colada ao presidenciável Lula e a Camilo Santana, que concorre ao Senado, o candidato a governador da coligação Ceará cada vez mais forte, Elmano de Freitas, cresceu nas intenções de voto e na espontânea aparece com um ponto à frente do pedetista Roberto Cláudio do PDT. A pesquisa estimulada também do Instituto Real Time Big Data, divulgada no dia 4 de agosto, apresentou o capitão Wagner com 35% das intenções de votos, Roberto Cláudio 26% e Elmano 20%. Nessa nova pesquisa, Wagner subiu 3 pontos, dentro da margem de erro. Elmano cresceu 4 pontos e Roberto perdeu também, dentro da margem de erro, 1 ponto. O Instituto Real Time Big Data ouviu 1.000 entrevistados nos dias 19 e 20 de agosto. A pesquisa, com uma margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e com intervalo de confiança de 95%, está registrada no TSE com o protocolo 00164/2022. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. A pesquisa tem também outros números. O candidato Zé Batista, do PSTU, marcou 1% de intenção de votos, enquanto Chico Malta, PCB, e Serley Leal, da Unidade Popular, não pontuaram. Entre os eleitores entrevistados, 7% disseram que votariam em branco ou anulariam o voto, e outros 5% disseram não saber ou não responderam à pesquisa. Esse é um dos cenários traçados pelo Instituto Real Big Data sobre a sucessão estadual, com a pesquisa em termos de a pesquisa estimulada, mostrando esse quadro. A pesquisa estimulada é quando o eleitor, a eleitora é abordado ou abordada com um cartão onde aparecem os nomes de todos os candidatos. Nesse cenário, como relator o Carlos Alberto, capitão Wagner mantém a dianteira com 38% das intenções de votos, e o que chama a atenção é o crescimento de Elmano de Freitas, que na pesquisa anterior estava com 20 pontos e agora bate nos 24%, empatando com o candidato do PDT, Roberto Cláudio. Nesse cenário, nós estamos a 4 dias do início da propaganda do horário eleitoral pelo rádio e pela televisão, quando os candidatos irão aparecer de forma ainda mais incisiva para os eleitores, para as eleitoras. Aí, nessa guerra, nós teremos um novo cenário, porque os eleitores irão avaliar o perfil de cada candidato, as propostas, o que cada um pretende fazer ao longo dos próximos anos como governador do estado do Ceará. Então, esses números retratam esse momento. É um momento de indefinição, faltam 39 dias para
para o primeiro turno da eleição. Até lá teremos muitas oscilações, mas há também um cenário sobre a pesquisa espontânea, como conta agora o repórter Ednardo Lemos. Vamos lá aos números. A pesquisa do Instituto Real Time Big Data, contratada pela TV Record e divulgada nesta segunda-feira pela TV Cidade, mostra que, com o apoio de 113 prefeitos e com a imagem colada ao presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva e a Camilo Santana, que concorre ao Senado, o candidato a governador da coligação Ceará cada vez mais forte é o Mano de Freitas. Cresceu nas intenções de votos e na espontânea aparece com um ponto à frente do pedetista Roberto Cláudio. De acordo com os números do Instituto Real Time Big Data, na pesquisa espontânea, Capitão Wagner do União Brasil soma 28% das intenções de votos. Elmano aparece em segundo lugar com 11% e Roberto Cláudio 10%. Mesmo não sendo candidato ao governo, Camilo foi citado por 2% dos entrevistados. A pesquisa revela que 44% dos eleitores não souberam ou não quiseram responder e 5% disseram que votariam em branco ou anulariam o voto. A pesquisa espontânea do dia 4 de agosto mostrou que naquele momento Capitão Wagner era citado por 29% dos eleitores. Hoje são 28%. Roberto Cláudio tinha 11%, caiu para 10%. E Elmano, que tinha 9%, passou para 11%. Com informações do Ceará agora, Ednardo Lemos. São os números da mais recente pesquisa do Instituto Real Big Data, contratado pela TV Record, divulgado esses números nessa segunda-feira, pela TV Cidade. Os números, como falou também o Ednardo Lemos, mostram outra tendência de votos em relação à pesquisa espontânea. Há uma oscilação, uma variação de números em relação ao último levantamento, mas todos os números dentro da margem de erro. O que nós temos em termos de cenário e também de vinculação dos candidatos ao governo do estado com os padrinhos políticos nacionais que os ajudam a alavancar as candidaturas. De um lado, o candidato do PDT, Roberto Cláudio, que tem como principal articulador e apoiador o presidenciável Ciro Gomes. O candidato do União Brasil, Capitão Wagner, que aqui conosco na entrevista ao jornal Alerta Geral, disse que iria receber tanto Soraya Tronic, que é candidata do União Brasil à presidência da República, quanto o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL. Os aliados mais próximos, aliados do candidato Capitão Wagner, querem que ele, capitão, esteja vinculado mais diretamente à candidatura do presidente Jair Bolsonaro. Capitão Wagner aparece com 38%, consolidado aí nessa corrida ao governo do estado. E ainda sobre padrinhos políticos, temos o candidato da coligação Ceará cada vez mais forte, é o Mano de Freitas, com o apoio do ex-governador Camilo Santana e do presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva. Lula que deverá vir ao Ceará no mês de setembro para cumprir uma nova agenda com Elmano e Camilo Santana. Ainda não está definida qual será a agenda a ser cumprida, mas no entorno do candidato Elmano de Freitas, Lula deverá vir a Fortaleza e também a região metropolitana do Cariri. Temos aí os padrinhos políticos dos candidatos ao governo do estado, com Ciro Gomes colado diretamente em Roberto Cláudio, Capitão Wagner com a Soraya Tronic do União Brasil e com o presidente Jair Bolsonaro, e Camilo Santana, Elmano de Freitas e Luiz Inácio Lula da Silva. As pesquisas mostram o cenário atual, o momento, o sentimento do eleitor, da eleitora, em relação à disputa ao governo do estado. Mas os eleitores ainda não estão envolvidos por completo nessa corrida eleitoral. Afinal, se você percebeu, ouvinte internauta, na participação do Ednardo Lemos, ele citou que na pesquisa espontânea, quando os eleitores citam espontaneamente, sem serem estimulados com um ou outro nome, pelo menos 44% dos eleitores
ainda não tem candidato definido ao governo do estado. Então, pelos próximos 29 dias, temos muito trabalho, muita movimentação, articulação de um lado e de outro para os candidatos chegarem bem perto dos eleitores, que ainda nesse patamar tão expressivo de 44% ainda não tem candidatos definidos ao governo do estado. É mais uma pesquisa que sai para avaliar e para gerar esse clima de engajamento dos eleitores. Nas próximas horas deveremos ter também outras pesquisas, outros levantamentos sobre a intenção de votos ao governo do estado. Lembrar para você, ouvinte internauta, que a partir da próxima sexta-feira, neste horário, 7 horas da manhã, já teremos a propaganda no rádio da propaganda do horário gratuito para os candidatos se apresentarem aqui a partir das 7 horas da manhã, de 7 às 7h25. E você que nos acompanha pelo rádio vai ter a oportunidade de continuar nos vendo pelas redes sociais. Não vamos deixar de fazer o Jornal Alerta Geral em função da propaganda do horário eleitoral gratuito. Horário eleitoral gratuito que é facultado aos partidos que têm candidatos ao governo do estado, à Assembleia Legislativa, à Câmara Federal e ao Senado. É espaço para os candidatos exporem ideias e falarem o que pensam e o que querem fazer pelo estado do Ceará ou como representantes do cearense na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. Em jogo estão 46 vagas de deputado estadual, 22 vagas à Câmara Federal. A maioria dos deputados estaduais, assim como acontece entre os atuais deputados federais, está disputando a reeleição. E no Senado temos uma vaga aberta. Com o encerramento do mandato do senador Tasso Gereissati, a vaga será ocupada por um dos nomes que estão aí na corrida ao Senado.